Olá, amigo irmão, amiga irmã. Vamos celebrar o 33º domingo do tempo comum. Domingo em que a Igreja escolheu, o Papa Francisco escolheu, para celebrar o Dia Mundial dos Pobres, com o tema Ouve o meu clamor. Ouvir o clamor do pobre e estender as mãos para o ajudar, abrir os ouvidos para ouvir o seu clamor, abrir o coração para amá-los e ser com eles. Isto é o que Cristo deseja de todos nós. O lema para este dia é: a oração do pobre eleva-se até Deus. Lembrando do povo que lá no Egito da escravidão clamou a Deus e Deus ouviu o seu clamor. A mensagem deste 33º domingo do tempo comum parece, em princípio, assustar, porque no Evangelho especialmente nós encontramos um dos capítulos talvez mais difíceis de serem explicados, um dos capítulos mais difíceis de ser explicado. É o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, chamado discurso olivetano, em que fala de dois eventos distintos, mas correlacionados um ao outro, da destruição do templo, no tempo próprio, e o juízo final, a sua vinda gloriosa. Por isso, a linguagem pode causar espanto, pode ser assustadora, mas, na verdade, é um domingo em que aponta para a esperança. A liturgia nos fala do fim do mundo e da sua história, com um convite à esperança. O Deus libertador vai mudar a noite do mundo numa aurora de vida sem fim. Então é um novo dia que nós devemos esperar. Os tormentos, os sofrimentos, eles passam. As leituras vêm apresentadas numa linguagem apocalíptica e nos estimulam a descobrir os sinais deste mundo novo presente no mundo em que vivemos. Nos ajuda a perceber que está nascendo das cinzas do reino do mal o mundo novo. Então alimenta-se a esperança. Quando falamos na linguagem apocalíptica, vamos esclarecer um pouco sobre isto. É um modo de falar, um modo alternativo de falar. Talvez não com uma linguagem direta, tocando nos fatos, mas com uma linguagem figurada. Usa imagens fortes, misteriosas, cheias de elementos simbólicos, como as estrelas que despencam-se dos céus, caem por terra, o sol que escurece. Mas o importante não são as imagens, mas o conteúdo que querem revelar. Não pretende adivinhar o futuro, mas falar de uma realidade presente, da realidade atual do povo. Não tem o interesse, esta linguagem, de assustar, mas de animar o povo nos momentos difíceis. A primeira leitura encontramos no livro de Daniel, no capítulo 12, versículos de 1 a 3. Daniel, ele é um judeu que foi levado para junto do povo, com o povo, e ali aquele povo aderiu no exílio à cultura dos gregos. Nós encontramos
Judas Macabeus, no livro dos Macabeus, resistindo fortemente, e com ele muitas pessoas, e que perderam a vida por causa da fidelidade. Daniel, um judeu exilado na Babilônia, mas um judeu fiel a Deus. E ele então fala de uma intervenção divina, do envio daquele que está próximo de Deus, do envio do mensageiro de Deus, Miguel. E aí vem uma promessa no meio de tantas dificuldades, de tanto sofrimentos, vem uma promessa de que os justos brilharão para a vida eterna. O povo judeu encontrava-se oprimido sobre a dominação dos gregos. Muitos judeus, apavorados pela perseguição, eles abandonavam a fé. E Deus enviou o seu anjo Miguel como defensor dos que se manifestaram fiéis no caminho de Deus. O objetivo desse livro de Daniel era animar o povo a resistir diante dos opressores e lembrar que a vitória final será dos justos que perseverarem. Quem manter a perseverança, manter a fidelidade, este alcançará a vitória. A vitória está não no começo, mas no fim. É preciso perseverar. É a primeira profissão de fé na ressurreição que nós encontramos na Bíblia, que está aí então neste livro de Daniel. Esse texto está em conexão com o Evangelho de hoje, que nos fala da segunda vinda de Cristo e da prefiguração da vinda do Libertador e também da destruição do templo. Textos correlacionados, realidades correlacionadas, porque o templo era visto como um microcosmo, uma referência, ou seja, que no templo podia encontrar-se o que existia no mundo. Por isso, falar da destruição do templo era falar da destruição do mundo. E quando o templo foi destruído, houve um sofrimento muito grande. Este sofrimento, Flávio Joséfos, um historiador do tempo de Jesus, falava desse sofrimento dizendo de 500 pessoas por dia eram crucificadas, que a fome era muito grande, que inclusive comia-se a carne das crianças para alimentar-se. Era um tempo de horror. Falou-se em muitas mortes. Flávio Joséfos descreve isto. E então nós encontramos essas imagens fortes falando de destruição, já anunciadas lá em Isaías, também em Jeremias, e que é apontado aqui novamente, então, no Evangelho. Este Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32, ele escreveu às comunidades que estavam agitadas e assustadas por causa destas guerras, das calamidades, como, por exemplo, a destruição do templo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E para tranquilizar os cristãos, o autor usa uma linguagem apocalíptica, que eles entendiam muito bem o que ele estava dizendo, descrevendo a catástrofe do sol e das estrelas e o aparecimento do Filho do Homem sob as nuvens para julgar os bons e os maus. Este discurso escatológico de Cristo é o último antes da paixão. Jesus anuncia a destruição de Jerusalém e o começo de uma nova era com a sua vinda gloriosa após a ressurreição. Não é uma reportagem como se
as coisas estivessem acontecendo e o autor sagrado, o evangelista, escrevendo. Mas ela é uma catequese, esse texto é uma catequese sobre o fim dos tempos. A intenção não era assustar, mas conduzir a comunidade a discernir os fatos desastrosos, catastróficos e o futuro da comunidade cristã dentro da história. Não deviam ver como o fim do mundo, mas o início de um mundo novo, um amanhã. Quem não sonha com amanhã, especialmente quando as coisas estão difíceis? Portanto, não deviam dar ouvidos às pessoas que anunciavam o fim do mundo. Pelo contrário, deviam ver nos sofrimentos sinais de vida, como dores de parto, como a mãe que está na dor do parto sabe, virá uma criança. Prenunciavam estes sofrimentos o nascimento de uma vida nova. Mas quando vai acontecer isto? A resposta é dada através da imagem da figueira. Quando começa a brotar, o agricultor sabe que está chegando o verão e se alegra porque se aproxima a época da colheita. Quanto ao dia e a hora, só o Pai sabe, mas ninguém sabe, só o Pai. Para nós, o mais importante não é saber quando isso vai acontecer, mas sim estar vigilantes, vivendo dia por dia, com amor, a missão, a graça da vida que Deus nos concede. Ninguém sabe do amanhã. Portanto, vivamos com perseverança o hoje. E as sombras que vemos no mundo de hoje, o desabamento de tantas certezas que julgávamos indestrutíveis, o desaparecimento de pessoas que julgávamos insubstituíveis, como será o mundo sem esta pessoa? E elas se vão. O abandono de certas práticas religiosas que pareciam indispensáveis, de repente, também vai ficando de lado. O esquecimento de tantos valores éticos e morais que tanto apreciamos. O abandono da fé de tantas pessoas que julgávamos fervorosas. A violência, a corrupção, a opressão, as guerras andam soltas. Quantas guerras, quantos sofrimentos. Mães que perdem seus filhos na guerra, o choro das mães que perdem seus filhos. Como devemos ver tudo isso? Será o fim do mundo? Muita gente diz: o mundo chegou ao fim. Será o fim do mundo tudo isso que está acontecendo? A palavra de Deus reafirma que Deus não abandona a humanidade e está determinado a transformar o mundo velho do egoísmo e do pecado num mundo novo de vida e de felicidade para todos os homens. A humanidade não caminha para a destruição, não caminha para o nada, caminha ao encontro da vida plena, caminha ao encontro de um mundo novo. Nós, cristãos, devemos ver a vida presente em estado de gestação como o germe de uma vida, cuja plenitude final alcançaremos só em Deus. Em Deus é que tudo vai adquirir a sua plenitude. Este mundo sonhado por Deus é uma realidade escatológica, mas desde já um novo dia já está surgindo. Alimentemos a esperança. Por isso devemos ser para os nossos contemporâneos, as pessoas que vivemos juntos aqui, devemos ser um sinal de esperança dessa realidade. Gente de fé, com uma visão otimista da vida e da história, que caminha alegre e confiante ao encontro desse mundo novo que Deus nos prometeu. Não tenhamos uma cara de derrotistas, uma mensagem de derrota, mas uma mensagem de vitória. Sejamos pessoas esperançosas. Deus não nos abandona em nossa caminhada. Ele vem sempre ao nosso encontro para nos indicar o caminho. Da nossa parte, devemos estar atentos aos sinais de Deus, confiantes nas palavras de Cristo, que nos garante
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amado irmão, amada irmã, tenha um abençoado, feliz domingo, dia do Senhor, e Ele o alimente e o fortaleça para que possa prosseguir. Um dia novo vai chegar. Mantenhamos esta esperança. Bom domingo.